O conflito mais mortal do século XXI não está acontecendo no Oriente Médio. Na verdade, está acontecendo na África. 4 anos após o fim de uma das guerras civis mais devastadoras do continente, a Etiópia pode estar escorregando de volta para o abismo. Combates esporádicos irromperam na região de Tigré entre forças leais à Frente de Libertação do Povo do Tigré, a FLPT, e o Exército Federal Etíope. Então, aqui está o contexto. A FLPT, que controla Tigré, travou uma guerra brutal de 2 anos contra o governo federal de 2020 a 2022, que matou centenas de milhares de pessoas. Um acordo de paz encerrou o conflito, mas nunca foi totalmente implementado. E desde então, a FLPT expulsou a administração interina criada por esse acordo e retomou o controle da região. Então agora, ambos os lados voltaram a se enfrentar e estão escolhendo. E alguns civis, na verdade, agora estão escolhendo fugir pela fronteira para o Sudão, caso os combates se intensifiquem. E agora está conosco Matan Daniel, pesquisadora do Instituto de Relações Israel-África. Matan, conte pra gente um pouco mais sobre por que todos estão lutando. Quero dizer, quais são os objetivos desses diferentes grupos? Obrigado por me precederem. Bem, para entender a crise, precisamos olhar para como a Etiópia era organizada no passado. Então, de 1991 até 2018, o país foi governado por uma coalizão que era dominada pela FLPT. E eles criaram um sistema de, podemos chamar de federalismo étnico. Esse é um modelo que dividiu a Etiópia em diferentes estados regionais com base na língua e na identidade étnica. E isso deu a esses grupos o direito constitucional de se autogovernarem localmente. No entanto, esse sistema também criou uma contradição profunda. Embora tenha dado reconhecimento aos grupos étnicos, também criou fronteiras étnicas fixas e deixou ressentimentos políticos profundos, entre outros grupos que se sentiram marginalizados. Então, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed chegou ao poder em 2018, ele tentou mudar isso. Ele criou um modelo pan-etíope centralizado e tentou fundir os partidos regionais num único partido nacional. E a TPLF viu essa centralização como uma ameaça à sua autonomia constitucional e o governo os via como rebeldes regionais. Então, esse profundo choque ideológico sobre o poder central, basicamente, versus a autonomia étnica é a raiz da guerra atualmente. Uau! Então, no fim das contas, você acha que o acordo de paz que foi estabelecido sempre foi frágil demais para se manter? E o que deu errado na implementação? Bem, eu diria que ele era frágil demais desde o começo. Ele alcançou algo que talvez possamos chamar de paz negativa, no sentido que parou a guerra cinética em grande escala. Mas ele manteve as contradições políticas centrais, sobre as quais eu já falei, em vez de resolvê-las. Então, podemos apontar 3 principais falhas de implementação. Então, primeiro, ele não removeu as forças não federais. E o acordo determinava que todas as forças militares externas dizia que elas deveriam deixar Tigray. Mas, por exemplo, as forças regionais de Amara, de uma região vizinha, e as tropas da Eritreia permaneceram nas zonas de fronteira. O segundo ponto é que houve um processo de desarmamento e reintegração que ficou paralisado. As armas pesadas foram entregues, mas há muito mais. Havia dezenas de milhares de soldados eritreus, que não receberam nenhuma alternativa em termos de empregos ou benefícios económicos. Então eles basicamente continuaram sendo soldados desmobilizados. E o terceiro é que a estrutura política entrou em colapso internamente. Então, como você disse, a administração regional que eles tentaram, a administração regional provisória, simplesmente houve um golpe das forças radicais do Tigré, que simplesmente a derrubaram e o governo da Etiópia usou sanções económicas. Então eles congelaram o orçamento do Tigré, restringiram o combustível.
Isso levou o povo de volta ao desespero e ao cerco, ou a sensação de desespero e cerco, e isso só escalou a partir daí. Bem, você sabe, obviamente, é um fato que pouquíssimas pessoas sabem que esse é o conflito mais mortal do século XXI. E a gente mal vê isso sendo noticiado. Eu acho que todo mundo que está assistindo isso agora provavelmente está torcendo para que isso não se agrave e até mesmo, sabe, não se espalhe para o Sudão vizinho também. Porque há muitas implicações sobre o que essa luta pode significar. Mas, Matan, gostaria de te agradecer muito por ter trazido essa análise. Muito interessante. Obrigado por me receber.